aqui para ajudá-los no que vocês precisarem, tá certo? E conforme nós combinamos na aula passada, né, ontem, hoje nós vamos dar entrada no conteúdo propriamente dito da disciplina de enfermagem em clínica médica, né, que como eu havia comentado, é uma disciplina que nós vamos ter um contato mais íntimo, mais próximo com a maioria dos processos patológicos que comprometem o ser humano, tá certo? Então, hoje nós damos início falando sobre a assistência de enfermagem às pessoas, né, aos pacientes portadores de patologias que comprometem o sistema endócrino, tá certo? Mais especificamente, iremos falar sobre diabetes, tá certo? Que é algo que a cada 10 pacientes que nós cuidamos, que nós prestamos assistência de enfermagem, 5, 6 ou 7 vão ser portadores de diabetes, tá bom? Então, é algo que é bem importante, tá certo? Como eu havia comentado ontem, né, sempre antes de falarmos da patologia propriamente dita, nós iremos fazer a revisão anatomofisiológica, tá certo? Daquele sistema o qual nós vamos falar sobre a patologia que compromete-o, tá certo? Então, vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela com vocês, tá certo? Consegue ver os slides? Tranquilo? Sim. Só lembrando que eu não consigo ouvi-los, tá, gente? Quando eu abro os slides, eu não consigo acompanhar o bate-papo, tá bom? Então, eu preciso, sim, que vocês me deem um retorno, tá bom? Conseguem ver o slide? Tranquilo? Sim. Não? Sim? Conseguem me ouvir bem, gente? Sim. Sim. Beleza. Ok. Ui, perdão. Está meio estranho aqui esse meu computador. Só um minutinho, tá? Ok. Então, conforme vinha comentando com vocês, né, hoje vamos falar especificamente sobre diabetes mellitus, ou mellitus, né, conforme seja da preferência de vocês, falar essa nomenclatura, as duas estão corretas, tá? Mas anteriormente à abordagem acerca de diabetes, tá certo? Nós precisaremos fazer uma revisãozinha, né, anatomofisiológica referente ao órgão, à glândula pâncreas, tá certo? Vocês conseguem acompanhar o cursor do meu mouse aqui na tela ou não dá para ver a setinha? Não dá para ver. Eu não tô vendo. Não dá? Não dá para ver, professora. Não. Tá, beleza. Mas vocês vão acompanhando o que eu vou falando direitinho, tá bom? Antes de nós falarmos sobre diabetes, nós precisamos fazer, de fato, uma revisão relacionada tanto à anatomia quanto à fisiologia do pâncreas, tá certo? O pâncreas, que é uma glândula, certo? Não sei se vocês lembram lá da anatomia, da fisiologia, é uma glândula, certo? Que é dividido em 3 partes diferentes, certo? Anatomicamente falando, conforme vocês conseguem verificar na imagem disposta no slide, certo? Em que a porção mais estreita desse órgão é chamada de cauda, a porção média, ou seja, a porção do meio, é chamada de corpo, é o corpo propriamente dito, né, do pâncreas, e a porção mais espessa, mais dilatada, chama-se o quê? Cabeça, tá certo? Então, o pâncreas é dividido em cauda, corpo e cabeça, tá certo? Vejam que, anatomicamente, ele é localizado no abdômen, né, claro, e aí ele fica bem próximozinho do baço e bem próximo ao intestino delgado, tá certo? E quase que por baixo, certo, do fígado, tá bom? Então, a divisão anatômica é em cabeça, corpo e cauda, né? Como eu falei para vocês, esse órgão é classificado como uma glândula,
tá certo? E não é qualquer tipo de glândula, é uma glândula especial, certo? Por quê? Porque é uma glândula mista. E aí, gente, quando eu falo que o pâncreas é uma glândula mista, certo? Eu estou dizendo que ele tem uma porção que funciona como glândula endócrina e ele tem uma porção que funciona como uma glândula exócrina, tá certo? Então, uma glândula mista, tal qual o pâncreas, também é chamado de glândula anfícrina, tá certo? Então, glândula anfícrina é a mesma coisa do que glândula o quê? Mista, tá certo? E aí, quando eu faço referência a uma glândula que ela é mista, eu estou dizendo o quê, hein, gente? Que ela tem uma parte que funciona de forma endócrina e outra partezinha que funciona de forma o quê? Exócrina, certo? Então, uma glândula mista, que é a mesma coisa do que o quê? Glândula anfícrina, é o nome mais bonito, né? Anfícrina, técnico-cientificamente falando. E o que é uma glândula anfícrina? Uma glândula mista. É uma glândula que, ora, ela funciona de forma endócrina, ora, ela funciona de forma o quê? Exócrina. Aí vamos lá para o português, tá certo? Me digam uma coisa, em relação à palavra endócrina, qual é o prefixo, qual é a primeira porção da palavra endócrina? Me digam aí. Falem comigo. Qual é o prefixo? Quando eu falo em prefixo e sufixo de uma palavra, prefixo é a parte inicial, que vem antes da palavra propriamente dita. Pré, antes. Qual é o prefixo da palavra endócrina? Bora, gente, acordem. Qual é o prefixo da palavra endócrina? Interno. Endo, né? Ende, que significa o quê? Interno, dentro. Não é isso? Então, vamos lá. Prefixo da palavra endócrina vai ser o quê? Ende, certo? Certo que quando eu falo tudo que começa com o prefixo ende está relacionado a dentro, interno, tá certo? E aí, em relação à palavra exócrina, qual é o prefixo da palavra? Exócrina. Qual é a parte inicial dessa palavra? Digam aí para mim. Bora, gente. Minhas turmas de enfermagem falam que só, não desordem, não. Qual é o prefixo da palavra exócrina? Exo. Exo. E aí, quando eu falo exo, gente, eu estou me referindo ao quê? A algo que é externo. Algo que vai para fora. Certo? Então, se eu digo, gente, que o pâncreas é uma glândula anfícrina, é uma glândula mista, eu estou dizendo que, ora, esse pâncreas funciona com funções o quê? Endócrinas, ora funciona com o quê? Com função exócrina. O que é que eu estou querendo dizer? Lá na fisiologia, nós entendemos, né, a definição de glândula é todo e qualquer órgão que tem como função, que tem como cargo-chefe a questão de produção de hormônios, certo? Glândula produz substância de caráter hormonal, tá certo? Essa glândula, ela pode ser endócrina, ela pode ser exócrina e ela pode ser mista, tá certo? Como é o caso do pâncreas, tá bom? Que é uma glândula anfícrina. Quando eu pego a palavra endócrina e exócrina e pergunto para vocês a questão do prefixo, a questão do dentro e a questão do fora, de endo, dentro, exo, fora.
o que é que eu quero que vocês visualizem, né? Ou pelo menos o que é que eu espero que vocês visualizem, tá? Que o pâncreas, sendo uma glândula, ele vai produzir hormônios, certo? E aí, quando ele produz hormônios no modo de funcionamento endócrino, ele lança esses hormônios dentro da corrente sanguínea. Sempre vocês vão tomar como padrão a corrente sanguínea, tá certo? Então, se eu falo na função endócrina do pâncreas, eu digo o quê? Que essa glândula produz hormônios que vai lançar para dentro da corrente sanguínea, tá bom? Se o pâncreas produz hormônios na função exócrina dele, vai lançar esse hormônio para onde? Para fora de quê? Da corrente sanguínea, tá bom? Então, vocês precisam sempre, se tratando de pâncreas, tomar como referencial a corrente sanguínea, tá certo? Então, a porção endócrina do pâncreas vai produzir o que? Hormônios e vai lançar para dentro de onde? Da corrente sanguínea. Tá certo? Já a porção exócrina do pâncreas vai produzir hormônios e vai lançar para fora, fora, externo, de onde? Da corrente sanguínea. Tá certo aí, gente? Tá beleza? Tá tranquilo? Então, é uma glândula mista, que também é chamada de anfícrina, porque ela tem uma porção tanto endócrina quanto uma porção exócrina. Em relação a dentro e fora, eu vou considerar o quê? Corrente sanguínea. Quando o pâncreas produz hormônios durante a função endócrina dele, ele vai lançar esse hormônio o quê? Para dentro da corrente sanguínea, tá certo? Quando ele está na sua função exócrina, externa, vai produzir hormônio e vai lançar para fora de onde? Da corrente sanguínea. Vai para qualquer lugar que não a corrente sanguínea. Tá certo, gente? Aí, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Eu preciso que vocês falem comigo. Sim. Ok. Então, gente, quando eu especifico a função exócrina do pâncreas, ele vai estar produzindo algo e lançando para fora da corrente sanguínea, tá certo? Em se tratando da função exócrina do pâncreas, gente, ele vai produzir o quê? O suco pancreático, certo? Que vai ser lançado aonde? Lá no intestino delgado, tá bom? Para possibilitar a digestão de alguns nutrientes, tá certo? Então, a função, a parte exócrina do pâncreas é responsável por produzir suco pancreático e lançar dentro da corrente sanguínea. Gente, não, eu estou falando da porção o quê? Exócrina. Se é exócrina, vai produzir algo que vai lançar para onde? Para fora da corrente sanguínea. E qual parte vai ser esse fora da corrente sanguínea, gente? O intestino delgado. Vejam aqui na imagem que o pâncreas, ele está bem coladinho ao intestino delgado, tá certo? Então, quando a parte exócrina desse pâncreas está funcionando, vai fazer o quê? Vai produzir, vai lançar suco pancreático no interior de quê? Do intestino delgado. Vai para qualquer lugar que não seja o quê? A corrente sanguínea. E qual é a função, gente, fisiologicamente falando, desse suco pancreático? Participar da digestão de alguns nutrientes provenientes da dieta alimentar, tá certo? Já quando eu falo na porção, na parte do pâncreas que tem a função endócrina, vai produzir hormônios que vão para dentro de onde? Da corrente sanguínea, tá certo? E aí, quando eu falo na porção endócrina, na parte que tem a função endócrina do pâncreas, perdão, eu preciso detalhar para vocês algumas estruturas que são chamadas de ilhotas de Langerhans, certo? Ilhotas de Langerhans são estruturas específicas encontradas nessa glândula anfícrina, que é o pâncreas,
tá certo? E essas ilhotas de Langerhans, gente, elas vão ser formadas por algumas células específicas, tá certo? Ilhotas de Langerhans é uma porção que faz parte de quê? Do pâncreas, certo? Mais especificamente falando da função endócrina dele, certo? E essas ilhotas de Langerhans, elas vão ser formadas por unidades celulares específicas, por dois tipos de células específicos e diferentes entre si. Tá certo? E aí, quais são essas células que fazem parte, que constituem, que compõem as ilhotas de Langerhans, certo? Primeiro, células do tipo beta, certo? Células beta é um tipo de célula que faz parte da composição das ilhotas de Langerhans. E o que são, professora? Ilhotas de Langerhans são estruturas específicas existentes no pâncreas. Estruturas essas que têm função endócrina, tá? Então, se são estruturas que têm função endócrina, elas vão produzir o quê? Hormônios e vão lançar para dentro, endócrina, para dentro de quê? Da corrente sanguínea. Tá bom? Então, ilhotas de Langerhans formadas por dois tipos de células específicas e diferentes entre si, tá certo? O primeiro exemplo, células beta, tá bom? E o segundo exemplo de células que compõem as ilhotas de Langerhans, células do tipo alfa, tá bom? Alfa e beta, beta e alfa, tá certo? São as células específicas que fazem parte, que constituem, que formam o quê? As ilhotas de Langerhans, tá certo? Se são dois tipos de células diferentes, gente, elas têm funções diferentes, tá bom? Se célula beta e célula alfa faz parte das ilhotas de Langerhans, que estão diretamente associadas ao quê? A função endócrina do pâncreas. Se eu falo função endócrina do pâncreas, eu estou falando que é aquela parte que vai produzir o que? Hormônios e lançar dentro, né? Vai lançar dentro da corrente sanguínea, tá bom? Então, células beta e células alfa, tá? Cada uma delas vai produzir um hormônio diferente, tá certo? E aí, que hormônios são esses, professora? Células beta das ilhotas de Langerhans vão produzir um hormôniozinho chamado insulina, tá bom? Enquanto que células alfa vão produzir um outro hormôniozinho chamado de quê? De glucagon, tá certo? Insulina e glucagon são dois hormônios diferentes, cada um tem a sua função específica e são funções que são diretamente opostas, tá certo? Geralmente, eu costumo ensinar para os meus alunos uns macetezinhos para eles não confundirem alguns detalhes, certo? E o que é que eu sempre ensino, que foi a forma como eu aprendi. Ilhotas de Langerhans fazem parte da porção endócrina, certo? Do pâncreas, né? E essas ilhotas, elas são formadas por dois tipos de células diferentes, né? Células beta e células alfa. Células beta e células alfa vão produzir hormônios que vão ser lançados dentro da corrente sanguínea, tá bom? Para não confundir qual tipo de célula produz qual tipo de hormônio, eu acredito, né, que nessa altura do campeonato do curso, vocês já tenham ouvido falar, por exemplo, em um dispositivozinho muito usado na enfermagem, que nós abreviamos por BI ou BIC. Já ouviram falar? Medicamento correndo em BI ou BIC. Já ouviram falar? Não, professora. Não. Hidratação venosa BI, eu acho que é administrada bomba em de BI. infusão, né? Oi? BI é bomba de infusão, é, professora? Bomba de infusão.
certo? BI ou BIC é relacionada à bomba de infusão ou bomba de infusão contínua, tá? Guardem essa siglazinha aí para vocês, certo? BI, tá bom? Que na nossa área significa o quê? Bomba de infusão, tá certo? Aí me digam uma coisa, qual é o prefixo da palavra agora? Prefixo, a parte inicial. A parte inicial da palavra agora. Prefixo, parte inicial. Como, por exemplo, insulina, o prefixo vai ser in. Palavra agora, qual é o prefixo? Bora, gente, me ajudem. As duas primeiras letrinhas da palavra agora vai ser o quê? AG, não é? Não é? Aqui, ó, BI de bomba de infusão, células beta B vão produzir o quê? Insulina, BI. Então, células beta sempre vão ser BI. Então, células beta vão produzir qual hormônio? Insulina, tá bom? Células alfa sempre vão ser o quê? Agora. Agora, o alfa, qual é o próximo? A próxima letra da palavra agora? G, glucagon. Tá bom? Então, BI de bomba de infusão, traga aqui para o contexto das ilhotas de Langerhans, certo? Que eu tenho células do tipo Q beta. Células beta sempre vão ser o quê? BI. Células beta, B, certo? Lá da bomba de infusão. E o I de quê? De insulina. Então, células beta só vão produzir qual hormônio? Insulina, tá bom? Células alfa sempre serão o quê? Agora. O alfa, o A de agora, células alfa são agora, vão produzir o quê? G, que é o quê? Glucagon. Tá certo? Conseguem fazer essa associação? Sim. Dá para visualizar essas coisas meio estranhas minhas? Então, gente, o pâncreas é uma glândula anfícrina. Quando eu digo que o pâncreas é uma glândula anfícrina, eu estou dizendo que o pâncreas é o quê? Uma glândula mista. E se ele é uma glândula mista, eu tenho a representação dos dois tipos de glândulas que podem existir. Esse pâncreas vai ter a função, a porção endócrina, e vai ter uma porção o quê? Exócrina. Tá? Sempre que se falar em endócrino e exócrino, eu vou levar em consideração como parâmetro o quê? A corrente sanguínea, tá certo? Então, se eu estou falando na porção endócrina do pâncreas, endo é o quê? Dentro. Glândula produz o quê? Hormônio. Então, a porção endócrina do pâncreas vai produzir hormônio que vai ser lançado para dentro de onde? Corrente sanguínea. Sempre o destino, sempre o parâmetro de comparação vai ser o quê? Corrente sanguínea, tá certo? Se o pâncreas é uma glândula que tem também uma porção com função exócrina, vejam o prefixo da palavra exócrina, o EX externo, para fora. Então, essa glândula ela vai produzir o que? Hormônios que vão ser lançados para qualquer lugar que seja, menos dentro da corrente sanguínea. Então, vão ser lançados o quê? Para fora da corrente sanguínea, tá certo? Em se tratando da porção com função endócrina desse pâncreas, certo? Nós temos que lembrar de uma porçãozinha específica desse pâncreas, que é chamada de quê? Ilhotas de Langerhans, tá certo? Ilhotas de Langerhans são subestações que existem lá no pâncreas,
tá certo? Que tem como função produzir o quê? Hormônios que vão ser lançados dentro de onde? Da corrente sanguínea, porção endócrina, tá certo? Então, dentro de onde? Da corrente sanguínea. Ilhotas de Langerhans são formadas por dois tipos de células diferentes, tá bom? Que células são essas? Células do tipo beta e células do tipo alfa. Células do tipo beta sempre serão BI, bomba de infusão. Então, beta, o B, e o I vai ser de quê? De insulina. Tá bom? Células alfa sempre serão o quê? Agora. Então, alfa, o A de agora, e o G de quê? De glucagon, tá certo? Se são hormônios, gente, diferentes, eles vão ter também funções diferentes, tá certo? Me digam aí o que é que vocês lembram da fisiologia, o que é que a insulina faz dentro do corpo humano. Uma pessoa que é diabética e precisa fazer a administração de insulina, é com a intenção de quê? Reduzir a taxa de glicemia. Aonde? A taxa de glicemia que está aonde, Pedro? Corrente. Na corrente sanguínea. Isso mesmo. Se existe uma hiperglicemia, uma elevação do nível de glicose na corrente sanguínea, o normal é ter muito açúcar no sangue, é muita glicose. Gente, no corpo da gente, nada pode ser nem 8 e nem 80, tá bom? Nós temos que estar em equilíbrio, que é o que nós chamamos de quê? Homeostase fisiológica, tá bom? Então, nessa corrente sanguínea, eu não posso ter taxas glicêmicas altas. Eu não posso ter elevadas quantidades de glicose nesse sangue, não. Tá certo? Então, o que é que a insulina faz? Se o diabético faz o uso da insulina, o que é que ela vai fazer? Vai dar uma reduzida nesses níveis de glicose no sangue, até normalizar. Tá certo? E me digam uma coisa, se essa glicose que estava em elevada quantidade na corrente sanguínea, agora com a ação da insulina vai diminuir essa concentração, esse excesso de glicose que estava no sangue, ele vai para onde? Para que eu preciso de glicose no meu corpo? Glicose é fonte de quê? Energia. Energia. Então, se glicose é fonte de energia, gente, essa glicose ela não pode estar passeando de graça lá na corrente sanguínea, não. A partir de onde, a partir de qual estrutura do nosso corpo nós produzimos energia? Da célula, né? A célula vai utilizar oxigênio, vai utilizar moléculas de glicose para produzir o quê? Energia. Então, o interessante para nós é que após a nossa ingesta alimentar, após as refeições, os níveis de glicose vão aumentar, claro, na nossa corrente sanguínea, mas não é para permanecer na corrente sanguínea essa glicose, tá bom? Essa glicose, ela precisa ir para dentro de onde? Das células. Ela só vai ter serventia real para a gente se ela for para dentro de onde? Das células. Né? Porque é uma molécula básica utilizada para a produção de quê? De energia. Tá bom? Então, o nosso corpo, naturalmente, ele produz insulina, né? Mais especificamente lá nas células beta, das ilhotas de Langerhans, tá certo? E essa insulina, ela tem como objetivo, ela tem como função normalizar os índices de quê? De glicose aonde? Na corrente sanguínea. Tá certo? Então, a insulina, ela meio que faz uma faxininha lá na corrente sanguínea, diminuindo os níveis de glicose que estão elevados. E essas moléculas de glicose, elas são direcionadas para onde? Para dentro das células.
Tá certo? Porque, minha gente, o interessante é que essa glicose esteja lá dentro das células, para ser utilizado como fonte de produção de quê? De energia. Tá certo? Então, se eu digo, gente, que a insulina é um hormônio responsável por diminuir o índice de glicose na corrente sanguínea, será que eu devo dizer que a insulina é um hormônio hipoglicemiante ou hiperglicemiante em relação à corrente sanguínea? É um hormônio hipoglicemiante ou é um hormônio hiperglicemiante? Hipo significa baixo, hiper significa o quê? Alto. Então, a insulina é um hormônio hipoglicemiante ou hiperglicemiante? Me digam aí. Oi? Hipo. Hipo. É um hormônio hipoglicemiante porque, minha gente, vai diminuir as taxas de glicose, de glicemia onde? Corrente sanguínea. Tá certo? Se eu digo para vocês que insulina e glucagon são dois hormônios diferentes, e se são diferentes, eles vão ter uma ação antagônica, enquanto que a insulina é um hormônio hipoglicemiante, por quê? Porque diminui os níveis de glicose aonde? Na corrente sanguínea. Glucagon vai ser um hormônio o quê? Me diga aí, o que é que seria da gente quando a gente passa da hora de comer, né? Passa do horário da refeição. Não sei se vocês já perceberam que, tipo, quando vai chegando o horário, por exemplo, do almoço, vai batendo aquela fome na gente, né? Porque o nosso corpo sabe que é o horário da alimentação e os níveis de glicose na corrente sanguínea já estão o quê? Bem baixinhos, né? E aí a gente começa a sentir fome. Quem é que nunca teve a sensação de estar sentindo fome depois de passar muito do horário da alimentação, da refeição? A fome parece que passa. Já tiveram essa sensação? Sim. Quando vai chegando perto do almoço, dá aquela fome. Se eu não almoçar até 1h30 da tarde, a fome passa. Eu sou assim. Não é? O normal é ser assim, né? Então, o que é que acontece? Me digam aí. Da mesma forma que quando eu me alimento, os níveis de glicose sobem muito na corrente sanguínea, e quem é que tem que entrar em ação? Insulina, porque o interessante é que a glicose esteja dentro de onde? Das células, para produzir energia, né? Quando eu passo muito tempo sem me alimentar, tem uma hora que o quê? Passa a fome. Quem será que entra em ação? Alfa. Alfa, células alfa, na produção de quem, hein? De glucagon. Se glucagon tem uma ação antagônica, completamente o quê? Inversa da insulina, enquanto que a insulina faz o quê? Diminuir os níveis de glicose no sangue, glucagon vai fazer o quê, hein, gente? Vai Aumenta. Vai aumentar. Glucagon vai aumentar os níveis de glicose aonde? No sangue. Levem sempre como parâmetro o quê? Sangue, corrente sanguínea, tá bom? Então, o glucagon, enquanto que a insulina é um hormônio hipoglicemiante, vai diminuir os níveis de glicose aonde? Na corrente sanguínea, tá certo? Glucagon é um hormônio o quê? Hiperglicemiante. Por quê, minha gente? Porque vai atuar de forma a aumentar os níveis de glicose aonde? Na corrente sanguínea, tá certo? E como é que faz isso, hein, professora? Ei, fisiologia, tá certo? Existem algumas células específicas do nosso corpo que acumulam glicose. Glicose, várias moléculazinhas de glicose, quando elas se juntam, gente, ela forma uma macromolécula chamada de glicogênio, tá bom? Várias moléculazinhas de glicose, tá certo? Glicose, mais glicose, mais glicose. Juntinhos vão formar uma molécula de glicogênio.
tá certo? Então, glicogênio é glicose de forma o quê? Acoplada. Várias moléculazinhas de glicose juntas vão formar o quê? Glicogênio, tá certo? Existem algumas células do nosso corpo que elas são especialistas em acumular glicogênio, tá certo? E que células são essas, professora? Que células específicas são essas? Células do tecido muscular, tá certo? Que são chamadas de miócitos, certo? Que estão lá no músculo, tá bom? E células do tipo hepatócitos. Hepatócitos, que está onde? Lá no fígado, certo? Então, essas duas células específicas que existem tanto no músculo quanto no fígado, elas são mestre PhD em acumular glicose no formato de quê? De glicogênio, tá certo? A glicose, quando ela é estocada no interior das células do nosso corpo, várias moléculazinhas pequenas se juntam e formam o quê? Glicogênio, tá certo? Então, o nosso corpo, minha gente, ele não é besta, tá bom? Por mais que nós consumamos glicose para produzir energia, o nosso corpo, ele sempre pensa no amanhã. Eu estou produzindo energia agora, mas peraí, deixa eu guardar um pouquinho dessa glicose para caso eu precise, tá certo? E aí, essa glicose que é guardadinha, caso precise, em caso de uma necessidade, ela é estocada na forma de quê? Glicogênio, tá certo? Mais especificamente aonde, minha gente? Nos músculos ou o quê? No fígado. Bom, guardei aquela economiazinha do cofrinho, tá certo? Aí hoje meu dia tá muito corrido, eu não vou ter como almoçar. Eu vou morrer? Eu vou dar uma turica? Sim, eu sou dessas que parece que quando passa o horário do almoço, eu já tô morrendo, me acabando. Mas não, eu não morro não. Por quê? Porque o meu corpo, ele guardou uma reservazinha de energia no formato de quê? De glicogênio. E aí, quem é que vai entrar em ação? O glucagon. O que é que o glucagon faz, hein, minha gente? Vai lá nos músculos, vai lá no fígado e diz, ei, preciso de glicose na corrente sanguínea. Aí o que é que o glicogênio faz? Se desintegra para gerar moléculas de quê? De glicose. E aí o glucagon vai levar essa glicose para onde? Lá para a corrente sanguínea. Aí vai passar aquela minha sensação de estar morrendo de fome, aquele suor frio, aquela vista que vai ficando turva, tá certo? Que são sinais e sintomas de quê? De uma hipoglicemia, tá bom? Então, o glucagon, como um hormônio hiperglicemiante, ele vai aumentar os níveis de quê? De glicose lá na corrente sanguínea. E essa glicose vem de onde, minha gente? Do nada é? Não, ele vai lá nas células que guardaram, que fizeram a economia dessa glicose em formato de quê? De glicogênio e vai dizer, estou precisando daquela economiazinha, bota para fora aí, tá certo? Então, insulina e glucagon são hormônios com atividades o quê? Com funções o quê? Antagônicas. Enquanto que um diminui a concentração de glicose na corrente sanguínea, o outro faz justamente o quê? Vai aumentar. E tudo isso, gente, nós chamamos de quê? De mecanismos compensatórios do nosso corpo, tá certo? Lembram que eu disse que nada pode Professora, ser... licença. Oi. Quando há um Pode falar. déficit, quando há um déficit e o nosso corpo ele não faz essa reserva de glicose, o que acontece? Aí, quando não faz essa reserva de glicose, que é a questão da pessoa ter aquela meio que hipoglicemia crônica, tem que sempre ter um docinho de lado, tá certo? Para poder fazer essa reposição, porque provavelmente essas células alfa, elas existem, tá certo? Mas elas estão atrofiadas ou danificadas, tá certo? Então, não produz nem glucagon, se for essa deficiência, esse atrofiamento nas células do tipo beta, não vai produzir o quê? Insulina suficiente,
certo? Que aí vai configurar dois quadros diferentes que nós vamos ver, que é a questão da quê? Da insulina, da diabetes mellitus, tá certo? Ou da hipoglicemia que não está associada ao diabetes. Tá certo? Nós vamos ver bem direitinho isso em aulas posteriores. Estamos vendo o que é que deve funcionar de forma normal, tá bom? Mas o nosso corpo, ele não é uma máquina, nem sempre ele vai estar funcionando 100%. O normal é que no pâncreas existam ilhotas de Langerhans conservadas. Uma vez ilhotas de Langerhans conservadas, eu tenho células beta, eu tenho células alfa, que vão produzir o quê? BI, beta vão produzir o quê? Insulina, AG, alfa vai produzir o quê? Glucagon. Cada um desses hormônios funcionando de acordo com o que deve funcionar, um com ação hipoglicemiante, outro com ação hiperglicemiante, certo? No intento, no objetivo de quê? De assumir o quê? O equilíbrio fisiológico, tá bom? Mas nem sempre isso vai funcionar da forma que deve funcionar. Né? E aí nós entramos em patologias que vão ser o que? A diabetes mellitus ou a questão da hipoglicemia crônica. Tá certo? Mas até aqui deu para entender o que é considerado o funcionamento normal do corpo, o que é que se espera que aconteça. É? Beleza. Ok. Então, gente, imagina que uma pessoa, até um determinado período da vida, tá certo? Teve as ilhotas de Langerhans conservadas, tá certo? Então, se as ilhotas de Langerhans estavam conservadas, estavam funcionando o quê? 100%. Então, se as ilhotas de Langerhans estavam funcionando 100%, células beta e alfa também funcionando 100%. Né? Mas imagina que em um determinado período da vida, as células beta desse cidadão começaram a falhar. Células beta, que produzem o quê? Insulina, tá? Que é responsável pelo que mesmo, hein? A insulina diminuir o quê? Os níveis de glicose no sangue, tá? Aí elas começaram a ficar meio defeituosazinhas. Existem duas possibilidades de comprometimento para essas células beta, certo? Ou elas estarem danificadas, mas continuarem produzindo insulina, não é aquela quantidade cheia de insulina que era para ser, certo? Mas ainda produz. É melhor produzir pouco do que produzir nada, né? Então, existe essa primeira possibilidade, células beta, das ilhotas de Langerhans, danificadas a ponto de produzir uma quantidade menor de insulina. Segunda possibilidade, segunda alternativa, células beta completamente danificadas que não conseguem produzir nada de insulina. Nessas duas possibilidades, gente, eu tenho o mecanismo fisiopatológico do diabetes, tá certo? Porque, de forma geral, o que a gente tem de conhecimento de mundo, o que é uma pessoa diabética? Com as palavras mais simples que vocês tiverem, o que é uma pessoa diabética? Quando eu faço o HGT numa pessoa diabética, vai estar de boas, vai? Não. Alta elevação de glicose no Não. sangue. Vai ter uma elevação exacerbada de glicose no sangue. Quando eu faço o hemoglicoteste, o HGT, o nível de açúcar, o nível de glicose no sangue desse paciente vai estar acima de 99 miligramas por decilitro, mesmo ele não tendo acabado de comer. Comeu de 6 horas da manhã. Faço o HGT dele agora, tá, sei lá, 180 miligramas por decilitro de glicose. É normal? Não. Quem era que era para estar agindo aí para diminuir esse nível de glicose na corrente sanguínea, hein, meus filhos? Qual era o hormônio que era para estar trabalhando?
As células beta que produzem o quê? Qual hormônio? Insulina. Mas o diabético, o que configura a fisiopatologia do diabetes são duas possibilidades. Ou células beta danificadas, mas ainda produzindo um pouco de insulina, ou células beta completamente devastadas sem produzir o quê? Nada de insulina. Tá certo? Aí, tudo bem? Sim. Beleza? Pois vamos seguindo. Geralmente eu demoro mais tempo no primeiro slide de revisão, como é? Quer dizer que quando as células betas não produzem mais a insulina no organismo, a pessoa, são aquelas pessoas que têm a diabetes crônica. Diabetes do tipo 1, insulino dependente. Se não produz nada de insulina, ele tem que botar insulina artificial de fora do corpo, insulina que é vendida em farmácia, por exemplo, para dentro do corpo, para que ele não fique com o índice de glicose, o quê? Bombando na corrente sanguínea. É interessante glicose para mim bombando na corrente sanguínea? Tem que ir para dentro da célula para o quê, minha gente? Produzir energia. Tá certo? Guardem aí essas duas possibilidades de um diabético. Células beta de ilhotas de Langerhans danificadas, mas ainda produzindo insulina, por menor que seja a quantidade. Segunda alternativa, segunda possibilidade, células beta zerada. Não vai produzir insulina. Tem como o corpo da gente sobreviver sem insulina? Então, eu vou precisar de uma mãozinha de fora do corpo. Certo? A senhora pode repetir? Duas alternativas para o diabético, tá? Células betas danificadas, mas não totalmente, parcialmente, que vai produzir o quê? Vai continuar produzindo insulina, sendo que em uma quantidade bem menor, né? Lembra, sabe aquele ditado que é melhor ter pouco que não ter nada? Realmente vale para isso aqui, certo? Segunda alternativa de um diabético, células beta das ilhotas de Langerhans completamente zeradas, sem produzir nada de insulina. O nosso corpo, ele não pode conseguir estar em equilíbrio, ele não consegue estar em equilíbrio se não tiver o quê? Insulina. Aí essa professora Pia, essa pessoa não vai ter produção energética nenhuma, porque a glicose está onde? Só o quê? Na corrente sanguínea. E a glicose precisa ir para onde? Dentro de célula para produzir energia. Tá certo? Então, se as células beta desse indivíduo não produz nada de insulina, é aquele diabético que vai estar sempre fazendo a aplicaçãozinha de quê? De insulina. Vai precisar daquela insulina industrializada. A insulina farmacêutica. Tá certo? Qual é o tipo de diabetes? Não, de 6 horas, né? E que ele continua a diabetes com insulino dependente. Diabetes do tipo 1. Tá bom? É o que não produz nada. Não produz nada. É o tipo 1. E aí eu vou ensinar isso daqui bem direitinho para vocês com um macete meio estranho meu, né? Que eu sou estranha mesmo, mas vocês vão ver bem direitinho. Falamos de células de ilhotas de Langerhans, células do tipo beta, células do tipo alfa, células do tipo beta sempre vão ser BI, então elas produzem o quê? Insulina. Falamos do estado normal, agora vamos para o estado o quê? Patológico. Células beta comprometidas, tá certo? Células beta comprometidas, células beta das ilhotas de Langerhans, que tem como função o quê, hein, minha gente? Produzir o quê? Insulina. Quando elas estão defeituosas, elas configuram uma patologia chamada diabetes mellitus ou diabetes mellitus, tá certo? Sem nem precisar olhar para a definição. Qual é o conhecimento que nós temos de quem é um indivíduo diabético? Aquele indivíduo que tem altas taxas de açúcar, altas taxas de glicose, aonde? Corrente sanguínea. Sempre corrente sanguínea, tá, meus filhos? Sempre corrente sanguínea, tá? Então, se o diabético, pelo que eu sei,
é aquele indivíduo que tem elevados níveis de glicose na corrente sanguínea. Eu posso dizer que é uma doença que está associada ao comprometimento do metabolismo da glicose no corpo? Sim. A glicose é para estar indo para dentro de onde? Das células. No diabético, não ocorre de forma tão natural assim. Então, o diabetes é uma doença metabólica, certo? Relacionada ao quê? A metabolização insuficiente da glicose, tá bom? Se eu digo que um diabético tem elevados níveis de glicose na corrente sanguínea e assim permanece, qual é o hormônio que está em defeito nesse indivíduo? Insulina, tá certo? A insulina não é um hormônio hipoglicemiante, diminui os níveis de glicose aonde? Corrente sanguínea, sempre corrente sanguínea, tá certo? Então, vejam a definição do slide. Não precisa a pessoa se apegar às palavras que estão no slide, né? Porque é só um norteador. Mas vejam a definição que nós trazemos aqui no slide. Doença metabólica hereditária. Já ouviram falar que filhos de diabéticos, eles têm uma probabilidade imensa de também ter diabetes? Sim. Por exemplo, minha avó era diabética. Ela não era dependente de insulina, certo? Mas ela era diabética. Eu achava muito estranho meu pai também não ser diabético. E ainda mais meu pai, filho único. Mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde, a diabetes ia dar um alô, papainho. E foi exatamente o que aconteceu. Meu pai já tem mais de 70 anos, apareceu o diabetes nele agora. Então, é uma doença metabólica hereditária, né? Não que, por exemplo, painho é diabético, eu vou ser diabética obrigatoriamente em alguma fase da minha vida. Não, certo? Mas existe uma grande, possibilidade de eu ou meu irmão desenvolvermos diabetes em alguma fase da vida. Porque é uma doença metabólica hereditária, tá certo? Caracterizada pela insuficiência da ação hormonal da insulina. Opa! Então, se insulina não está trabalhando bem, meus filhos têm algum problema em qual tipo de célula lá das ilhotas de Langerhans? Beta. Insulina sempre vai ser o quê? BI, beta. Então, células beta das ilhotas de Langerhans de uma pessoa diabética não funcionam direito. E aí, se células do tipo beta das ilhotas de Langerhans não funcionam direito, por efeito dominó, por tabela, quem é que não vai funcionar direito também, hein? Insulina. Eu tenho duas possibilidades para o não funcionamento dessa insulina da forma que eu espero. Uma diminuição na produção de insulina ou simplesmente o quê? Não produzir nada de insulina, tá certo? Então, veja o que aqui diz o slide. Caracterizada pela insuficiência da ação hormonal da insulina, que é decorrente de quê? Diminuição ou ausência da secreção pelas células beta das ilhotas de Langerhans, certo? E ainda existe, gente, uma terceira possibilidade, tá? Eu não sei se vocês lembram lá da biologia celular, que as células do nosso corpo, elas são envolvidas por uma membrana, a membrana celular, tá certo? Aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma célula, tá? Essa célula, ela pode abrir e essa célula pode fechar. O que rodeia, o que protege o interior da célula é o quê? A membrana celular. Lá na biologia do ensino médio, a membrana celular, a membrana das nossas células, ela é chamada de seletiva. Ela tem uma permeabilidade, o quê? Seletiva. Quando eu digo que a membrana de uma célula
ela tem uma permeabilidade seletiva, eu estou querendo dizer o quê? Ei, peraí, não é a casa de mãe Joana, não, aqui que entra o que quer e sai o que quer, não, tá? Só vai entrar o que a membrana deixar e só vai sair de dentro da célula o que a membrana celular deixar, tá certo? E como é, hein, professor? É assim por cara? Não. Na superfície da membrana celular, gente, existem estruturas chamadas de receptores de membrana, tá? Imagina vocês chegando na casa de vocês, a porta de casa, a porta de entrada está o quê? Trancada. Se a porta da casa de vocês está trancada, isso quer dizer o quê? Que não é toda pessoa que vai entrar e nem é toda pessoa que vai sair de dentro da sua casa. Tá certo? Você vindo da rua, encontrando a porta da sua casa fechada, você só vai conseguir abrir como? Provavelmente, se você tiver a chave, que você vai encaixar lá na porta, né? Vai abrir e vai o quê? Entrar. A porta, o trinco da porta, a fechadura da porta, vai selecionar quem entra e quem sai daquela casa. Ou é todo mundo que tem a chave da sua casa? Não. Da mesma forma, funciona a célula do nosso corpo. As células, né, do nosso corpo. Não é tudo que entra, nem é tudo que sai da célula, tá? E o que é que garante isso? Qual é a fechadura da minha célula que vai permitir que alguém entre ou que alguém saia da célula? Receptores de membrana, tá? Para que é que existem essas estruturazinhas externas à membrana? Justamente, por exemplo, quando a insulina tem a função de quê? De pegar moléculas de glicose que estão em excesso aonde? Na corrente sanguínea e colocar para dentro de onde? Da célula, tá certo? Mas a glicose vai chegar aqui por perto e vai dizer, ei, aí, beleza, eu sou a glicose, vou entrar. E aí a célula vai e deixa entrar, né? Não. Não tem os receptores na membrana da célula. O que é que acontece, minha gente? Ei, insulina vem para perto desses receptores, encaixa a chave na porta de casa e diz para o receptor da célula: ei, oi, beleza? Eu sou a insulina, estou trazendo glicose para o interior da célula. Abra a membrana, abra um pouquinho, aí a membrana vai, ó, abre, glicose vai para onde? Para dentro da célula. Vocês acham que essa chave, essa fechadura, ela vai funcionar 100% em todas as circunstâncias? Não. Tá certo? Então, para um paciente diabético, meus filhos, eu tenho duas possibilidades. Duas não, três. Vimos duas. Que são o quê? Baixa produção de insulina lá pelas células beta que estão comprometidas. Ausência de produção de insulina, porque células beta estão o quê? Zeradas, completamente danificadas. Ou, às vezes, essas células beta, elas estão funcionando perfeitamente bem, estão produzindo insulina perfeitamente bem, mas não está rolando o encaixe da insulina com o receptor lá da membrana celular. Se não rola o encaixe da forma que eu espero, aquele modelozinho chave-fechadura, certo? Essa célula vai abrir, vai para entrar a glicose aqui? Não vai abrir. Se não abre, glicose não vai para dentro da célula. Se glicose não vai para dentro da célula, glicose vai permanecer aonde, meus filhos? Na corrente sanguínea. Tá certo? Até aí, tudo bem. Tenho três possibilidades para o diabético. Baixa de produção de insulina, devido a um comprometimento parcial das células beta. Ausência de produção de insulina devido ao que? Ao zeramento de funcionamento das células beta, das ilhotas de Langerhans, certo? Ou então tá tudo bem com minhas células beta, eu tenho a produção de insulina, mas não tá rolando aquela paquera, aquele flerte
Não está rolando a química, o encaixe entre a insulina e o quê? O receptor de membrana celular de insulina. Se não rola esse encaixe, vai ter como essa membrana abrir espaço para a glicose adentrar para a célula? Não. Tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Até aí? Sim. Então, vamos seguindo. Vamos classificar esse diabético, tá certo? Em relação à classificação da diabetes mellitus, eu tenho 2 tipos, tá certo? Diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do tipo 2. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Sempre que vocês forem escrever a classificação do diabetes mellitus, escreva 1 e 2 como algarismos romanos, conforme estão aqui no slide, tá bom? Não coloque 1 arábico e nem 2 arábico, não. Bote sempre em algarismos romanos, tá bom? Como estão aqui, ó, tipo 1 e tipo 2. Algarismos romanos, minha gente, o 1 é representado pelo quê? Por um I que está o quê? Maiúsculo, tá bom? Então, a partir do momento que vocês colocam diabetes do tipo 1 com o 1 em algarismo romano, ele, no nosso alfabeto, vai representar o quê? I. Então, o diabético do tipo 1 e o I é de quê? De insulina dependente. Então, sempre usem algarismos romanos, porque o 1, na numeração romana, é o nosso I no alfabeto, sendo que o quê? Maiúsculo. Tá bom? Então, vejam que a palavra insulino dependente inicia com o quê? Com um I também. Então, a diabetes do tipo 1 vai ser aquele diabético que ele é o quê, minha gente? Insulino dependente. Se eu tenho um diabético que ele é classificado como insulino dependente, o que é que acontece no corpo dessa criatura aí, provavelmente? Na fisiopatologia, o que é que acontece no corpo dele? Se ele é insulino dependente, se ele precisa de insulina que é comprada na farmácia. E aí? Ele precisa de insulina artificial. Porque não está rolando insulina no corpo dele. O corpo dele não está dando conta de quê? De produzir insulina. O que é que acontece, minha gente, com esse diabético, então, para não produzir insulina? Bora, reajam. E aí? Gente, tão mudo. Se não tem insulina no corpo dessa pessoa, não tem porquê. Eu não vou responder, não. Porque a beta está totalmente comprometida. A célula beta das está ilhotas totalmente comprometida. Comprometida. Exatamente. Valeu, Jaqueline. Está comprometida. O que é que eu tenho como consequência? Não produz insulina, né? No caso? Não produz nada de insulina. Nada de insulina. Exatamente. Não produz nada de insulina. Esse corpo pode funcionar de forma ok com nada de insulina? Não. Porque senão não vai chegar o quê? Glicose dentro da célula. E qual é a ideia de chegar a glicose dentro da célula? Produzir o quê? Energia? Energia. Exatamente. Se esse diabético ele é do tipo 1, do tipo I, insulino dependente, ele vai ser aquele diabéticozinho que vai precisar aplicar o quê? Insulina no corpo. A cada refeição, antes ou após, ou então antes e após. Ele não tem nada.
de insulina no corpo. Se ele não tem nada de insulina no corpo, é por quê? Porque não está sendo produzida insulina. E quem é que produz insulina? Células beta, lá das ilhotas de Langerhans, tá certo? Então, esse é o diabético do tipo quê? 1 em algarismo quê? Romano, tá certo? E aí, gente, se eu tenho um diabético que ele é insulino dependente, eu também tenho aquele diabético que ele não é dependente da insulina. Lembram das possibilidades que nós temos da fisiopatologia do diabetes? Falamos agora na mais drástica, produção zero de insulina. Se é produção zero de insulina, é zero funcionamento o quê? De células beta das ilhotas de Langerhans, tá certo? Mas existem aqueles diabéticos, provavelmente vocês já tenham visto na família de vocês, como é o meu pai, ele não usa insulina, mas ele todos os dias tem que tomar um comprimidozinho de metformina, certo? São aqueles diabéticos que fazem uso de hipoglicemiantes orais, tá certo? Hipoglicemiantes orais, tipo o quê? Metformina, que é o mais clássico. Tá certo? Ô, Silvia, eu tenho uma dúvida sobre o porquê fazer a correção O porquê fazer a correção com insulina? com insulina. Justamente porque os níveis de glicose estão muito elevados na corrente sanguínea. Essa pessoa não tem nada de insulina no corpo, então eu preciso vir com uma insulina externa, uma insulina artificial, para botar para dentro do meu organismo, e aí essa insulina artificial fazer o papel, fazer a função que teoricamente deveria ser feito o quê? Pela insulina produzida pelas minhas células beta. Se minhas células beta não estão funcionando, não vai o quê? Produzir insulina. E aí eu preciso de uma forcinha, de uma mãozinha extra de fora do meu corpo, para o quê? Para corrigir esses níveis de glicemia na corrente sanguínea. Por quê? Porque o interessante para mim é eu ter glicose o quê? Dentro das minhas células para produzir energia. De nada adianta eu estar com o meu corpo bombando de glicose, mas essa glicose está o quê? Na corrente sanguínea. Então, essa correção é feita para que a insulina chegue às células, é isso? Chega às células, acople lá com o receptor da membrana da Sim. célula e diga: oi, beleza? Abre alas aí que glicose vai entrar para dentro de onde? Da célula. Da célula. Certo? Eu pensei que a correção era feita para a insulina na corrente sanguínea, mas não, é nas células. Não, é tanto que a insulinoterapia, a correção é feita no tecido adiposo, né? Não é na corrente sanguínea. Né? Então, essa insulina, ela vai entrar na corrente sanguínea, mas ela vai diretamente para as células, para fazer essa ligação. Sim. Tá certo? Com o receptor de membrana. Tá bom? Ok. Falamos nas 3 possibilidades, abordamos a possibilidade mais drástica, células beta das ilhotas funcionando zero. Então, eu tenho o quê? Um diabético que ele é insulino dependente, porque se células beta funcionam zero, não tem produção o quê? De insulina, tá certo? Mas existem aqueles diabéticos que eles têm uma produção menor de insulina, né? Ou eles têm uma produção 100% de insulina, mas a falha ocorre entre a conexão da insulina com o receptor de membrana das células, tá certo? E aí, se essa pessoa produz pouca insulina ou produz insulina numa quantidade ok, mas aí o problema é lá na interação receptor e insulina, né? Lembram que eu disse que é melhor produzir pouco do que nada? Então, esses diabéticos que se encaixam nessas 2 possibilidades, produção menor de insulina, mas ainda produz, ou então aqueles que produzem insulina de forma perfeita, em perfeita maestria, mas não ocorre o encaixe da insulina com o receptor de membrana de célula,
tá certo? Eles vão precisar de uma ajudinha para potencializar, né, a ação dessa pouca insulina que é produzida, ou dessa insulina que é produzida de forma total, certo? Mas que não está ocorrendo esse encaixe de forma bacana, né? Então, eles vão precisar de uma ajudinha, mas não é com a insulina. A insulina está ok no corpo, então não faz sentido essa pessoa fazer a administração, fazer o uso de insulina. Ele não é insulino dependente, certo? Então, são pacientes que são classificados como diabéticos do tipo 2, tá bom? 2 é diferente de 1, que não vai ser o I, tá certo? O I sozinho, que vai me induzir a escrever insulina dependente, certo? Então, o diabético do tipo 2, ele é o não insulino dependente, ele não depende da insulina. Então, vai ser aquele diabético, por exemplo, o meu pai, que faz o uso de hipoglicemiantes orais. Hipoglicemiantes orais é uma medicação que vai ser o quê? Administrada por via oral, geralmente um comprimido, né? Com ação hipoglicemiante. Esse comprimido, ele vai o quê? Diminuir, vai baixar a glicemia onde? Na corrente sanguínea. E aí, como exemplo, eu tenho quem, gente? Metformina, tá certo? Que é um hipoglicemiante oral clássico. Quase todo diabético, quando diagnosticado, no início do diagnóstico, faz o uso de metformina, tá certo? Então, tem dois tipos de diabéticos, né? Do tipo 1, que vai ser o insulino-dependente, do tipo 2, que não vai ser dependente da insulina, vai fazer uso de quê? De hipoglicemiantes orais. Diabetes, por si só, é uma patologia caracterizada por elevação dos níveis de glicose na corrente sanguínea, não diminuem por si só, né? Então, se eu tenho uma elevada quantidade de glicose na corrente sanguínea, é porque algum hormônio não está funcionando da forma adequada. E que hormônio é esse? Insulina. Tenho 3 possibilidades para esse diabético, né? A fisiopatologia da doença, né? Que pode ser células beta das ilhotas de Langerhans sem funcionar nada, tá? Então não vai produzir nada de insulina. E aí essa pessoa vai precisar fazer o uso de insulina externa, insulina artificial, tá certo? E existe o diabético que ele tem uma produção de insulina de forma perfeita, mas não rola o quê? O encaixe, insulina, receptor de célula direito, ou então é aquele diabético que ele tem produção de insulina, mas em uma quantidade menor. Essas células beta, elas estão meio que danificadas, mas não de forma total, tá certo? Então, vai ser aquele paciente que vai fazer o uso de hipoglicemiante oral. Beleza, gente? Ok? Em relação a diabetes, fatores de risco, tá? Gente, sempre que eu falo em fatores de risco associados a um processo patológico, são aspectos, são fatores que, caso você tenha, a probabilidade de você desenvolver ou adquirir a doença é maior. Não quer dizer, por exemplo, que toda pessoa que seja obesa ou que tenha sobrepeso vai ser diabética. Não é uma via de regra, são fatores de risco, são fatores, são condições que, caso você seja ou porte esses fatores, vai deixar você, enquanto pessoa, mais vulnerável para o desenvolvimento daquela doença. Né? Não quer dizer que se você tem um fator de risco, obrigatoriamente você vai ter a doença, não. Tá certo? Então, os fatores de risco associados a diabetes mellitus ou mellitus, tá certo? Pessoas que têm sobrepeso ou que são obesas, elas são mais propensas a ter diabetes, certo? Não é uma via de regra, todo obeso, toda pessoa com sobrepeso vai ser diabético, não. Elas são mais propensas, elas estão numa área de risco maior. Tá certo? Pessoas, no caso, homens que tenham o perímetro abdominal maior do que 102 centímetros, quando eu falo em perímetro abdominal, gente, PA, é a medida da circunferência abdominal que nós fazemos com a fitinha, como tem mostrado na imagem,
de forma que essa fita fique retinha ao redor do corpo e passe por cima da cicatriz umbilical, por cima do umbigo, tá bom? Então, homens, indivíduos do sexo masculino, que têm o perímetro abdominal maior do que 102 centímetros, certo? E mulheres que tenham perímetro abdominal maior do que 88 centímetros são pessoas que estão num grupo de risco que é maior, estão mais vulneráveis ao que a desenvolver o diabetes, tá certo? Como nós já falamos, é uma doença hereditária, né? Então, se existe na família histórico de algum parente, principalmente quando o grau de parentesco é de primeiro grau, por exemplo, meu pai é diabético do tipo 2, né? Então, ele é meu pai, eu sou filha dele, grau de parentesco de primeiro grau, certo? Parentesco de primeiro grau. Eu sou uma pessoa mais propensa a ser diabética. Isso quer dizer que Painho é diabético, Silvia vai ser? Não, não necessariamente. Mas eu preciso estar um pouco mais em alerta, eu preciso me cuidar um pouco mais, né, para não desenvolver, porque eu tenho uma propensão muito grande. Tá certo? A questão do diagnóstico anterior de intolerância à glicose, eu não sei se vocês já passaram por isso, ouviram alguma situação dessa, que quando vai fazer exame, aqueles check-ups anuais, e inclusive ver a taxa de glicose e tudo mais, percebe-se que a insulina da pessoa, ela funciona de forma ok, ela é produzida numa quantidade ok, mas o corpo da pessoa é intolerante à glicose. Certo? É a mesma coisa que intolerância à lactose. Por exemplo, em um período da minha vida, quando eu fui fazer esses check-ups, eu fui classificada como intolerante à glicose. Então, naquele momento, se eu não cuidasse dessa intolerância que eu tinha à glicose, provavelmente eu teria me tornado facilmente uma diabética, tá bom? Então, vai a questão da alimentação, de reequilibrar a alimentação, de fazer exercício físico para queimar essa glicose em excesso, tá certo? Mas pessoas que têm diagnóstico de intolerância à glicose, se não conseguir reverter em tempo hábil, são pessoas que vão ser, sim, provavelmente diabéticas, né? Mães que tiveram filhos que nasceram com peso superior a 4 quilos, certo? Isso acontece, tá bom, gente? Algumas gestantes dão à luz a bebês que são chamados de grandes para a idade gestacional, que são bebês gigs, né? Com mais de 4 quilos. Por exemplo, eu nasci com 4 quilos e 500. Então, minha mãe é uma pessoa que tem uma grande probabilidade, por exemplo, de desenvolver diabetes, né? Porque ela deu à luz a um bebê que tinha 4,5 kg, né? Então, mães de filhos que nasceram com peso superior a 4 quilos, ou história de diabetes gestacional, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a diabetes gestacional, aquela mulher que nunca foi diabética, nunca teve alteração de níveis glicêmicos durante a vida, mas aí durante o período gestacional, ela passa por esse desequilíbrio da metabolização de glicose e desenvolve uma diabetes que é transitória, ou seja, que só existe durante o período gestacional. Tá certo? Então, esses fatores de risco, eles apontam para quê? Pessoas que sejam portadoras desses fatores de risco, elas estão mais o que? Vulneráveis. Elas estão mais o que? Propensas a desenvolver o diabetes. Não quer dizer que vai obrigatoriamente desenvolver, mas deixa a pessoa mais o que? Exposta, né? Mais vulnerável, mais propensa, tá certo? Então, esses são os fatores de risco relacionados ao diabetes, tá certo? Em relação às manifestações clínicas, lembram que na aula de ontem eu falei que manifestações clínicas de uma doença dizem respeito aos sinais e sintomas daquela doença. Então, as manifestações clínicas do diabetes, né? Técnico-cientificamente, o diabetes é chamado de doença dos 5 P's, tá certo? Doença dos 5 P's. Por quê? Porque dentre as manifestações clínicas do diabetes, eu tenho poliúria,
polidipsia, polifagia, prurido e perda de peso. 5 aspectos que todos os 5 iniciam o quê? Com a letra P, tá certo? E aí, vamos lá. Descobrir o que é cada P desse, certo? Eu quero que vocês olhem, por exemplo, para a palavrinha polidipsia e polifagia e me digam qual é o prefixo, a parte inicial da palavra. E o que é que ela pode significar? Polidipsia e polifagia. Prefixo, porção inicial da palavra. E aí? Polidipsia e polifagia. Gente, me ajudem nas aulas, senão a gente não vai conseguir avançar não, viu? Polidipsia e polifagia, quais são os prefixos? No caso... Das duas são poli. É o As poli mesmo. duas são poli. Aqui, ó, poli. Fagia não é Poli. cansaço, não? Não, calma. Me digam primeiro o que é que significa poli. Muito ou pouco? Tem muito, vários. Muito. Muito. Então, no diabético, tem duas coisinhas, tem 2 P's aqui que significa muito. Muito o quê, hein, professora? Ei, na língua portuguesa, todo sufixo, toda palavra que tem o sufixo, a posição final, dipsia, está associado à sede. Sede, vontade de beber água. Então, dipsia é um sufixo que está associado à sede. Então, um paciente que apresenta polidipsia, ele tem o quê? Muita sede. Muita sede. Então, polidipsia é o termo técnico-científico que nós utilizamos para nos referirmos ao quê? Muita sede. Muita sede, sinal ou sintoma? Sintoma. Sinal. Sintoma, né? Eu não consigo. Eu posso dizer para vocês, gente, eu tô com muita sede. Vocês conseguem ver que eu tô com muita sede? Não, porque é algo que eu sinto, né? Professora, eu então, tenho uma dúvida. Pode falar. Mas às vezes eu fico com a boca seca e meu lábio fica ressecado. Professora, eu tenho uma dúvida. Aí já é o nível máximo do máximo, né, mulher? Pois é. Quase no deserto. Bem Saara. Já vai aí, Jaqueline. Ela E eu já vai aqui aí. com a garrafa. Já tomei 2. Podre de Diz para a ressaca. sua dúvida, Pedro. Jackson. Jackson, diz aí. Professora, no caso da polidipsia, aí tudo aqui que eu tô vendo é pele seca e desidratada, mas no caso, a partir do momento que ele tá bebendo água, no caso que tem um sentimento de saciedade, no caso deveria ser a pele mais hidratada, não? No caso, o que é que impede dessa pele ser hidratada? Porque ele já tá bebendo água constantemente? Vamos lá. Imagina, sabe quando a gente almoça, quando a gente come durante o almoço peixe, que geralmente é salgado? Uhum. A gente passa o dia, o quê? O resto do dia, o quê? Bebendo água, né? Isso. Por quê? Porque os níveis de sódio, os níveis de sal no nosso corpo, eles estão mais elevados do que o que devia, tá certo? Então, o meu corpo, ele pede que eu beba mais água na intenção de fazer com que esse sal em excesso ele seja diluído, certo? E não fique tão concentrado no meu corpo. Da mesma forma, é o diabético. Fisiopatologicamente falando, o diabético ele tem uma concentração enorme de quê? De açúcar na corrente sanguínea. A sensação, o sintoma de polidipsia, essa necessidade de beber mais água, é na intenção de diluir mais essa glicose na corrente sanguínea.
Aí você me pergunta, se ele bebe mais água, a pele do diabético era para ser hidratada, né? E o que a gente muito vê em diabético é que é uma pele muito sensível, que está mais vulnerável a ferimentos, digamos assim. É uma pele que, teoricamente, ela é mais desidratada, né? Aí eu trago outra explicação fisiológica para vocês, que está relacionada ao fato da glicose, do açúcar, ser um metabólito extremamente inflamatório no corpo da gente, certo? E aí, uma vez ele sendo inflamatório e estando em elevadas concentrações na corrente sanguínea, ele vai inflamar os vasos sanguíneos, tá certo? E aí, isso leva ao que nós chamamos cientificamente de neuropatia diabética, né? Geralmente esses diabéticos, eles não têm sensibilidade, como se eles não tivessem nossos receptores, né? Que são receptores da sensação de dor, principalmente em extremidades, em mãos, em pés, em pernas, né? Devido a essa ação inflamatória da glicose. Oi. Então, no caso, a maioria dos diabéticos, eles têm hipersensibilidade? Não, eles têm hipossensibilidade. Tanto que se a Ah, tá, gente ok. fizer o teste de dor em membros inferiores com um objeto de ponta romba, que a gente chama técnico cientificamente, tipo uma caneta, ele não sente, que é a neuropatia diabética, tá certo? Ok. É por isso que, às vezes, os diabéticos, eles aparecem com ferimentos nos pés, nas pernas, e nem viram, nem perceberam, que eles não sentem, devido a essa ação da glicose no corpo, tá certo? Professora, mas também tem a causa de, tipo, de a pele ficar tão seca, tão ressecada, que causa algum ferimento, ou esse ferimento só vai ser causado por, tipo, se ele bater, se Não, realmente ele se o fato machucar. da pele ser mais ressecada, ela lesiona mais facilmente. Ela Então, lesiona mais. pode haver essa lesão, sem que seja Por Por uma algum trauma. objeto. batida, uma Isso, pancada. isso mesmo. Isso mesmo. Tá certo? Ok. Então, o que é que explica essa polidipsia, essa sede em excesso por parte do diabético? Né? É a questão da tentativa do corpo mesmo de estabelecer o que é um equilíbrio fisiológico. Se eu tenho uma elevada concentração de um soluto, né, no caso o açúcar, a glicose no sangue, a ideia do corpo é fazer com que essa pessoa beba mais água na intenção de diluir essa glicose. Então, isso é o que explica a polidipsia, tá certo? Existe outra palavrinha aqui, que também tem como prefixo poli, muito, tá? Que é a poliúria. Gente, o sufixo dessa palavra é úria. Toda palavra na língua portuguesa que tem no meio um sufixo relacionado à úria, que é úria, está relacionado ao quê? A diurese, ao xixi. Vejam, poliúria, diurese, diurético, então tem sempre esse uri, certo? Então, poliúria vai ser o quê? O diabético que apresenta poliúria quer dizer o quê? Muita urina concentrada. Faz xixi muitas vezes, né? Professora? Muita urina. Oi? Então, no caso de um diabético, quando o nível de glicemia dele está muito alto, ocorre a incontinência urinária? É sempre assim? Não, a questão da incontinência urinária já é outra questão. Por quê? Porque a incontinência urinária, fisiopatologicamente falando, é a ausência de controle do esfíncter da uretra. Por exemplo, uma pessoa, Mas, nós que não tenhamos incontinência, que não tem incontinência urinária, a gente pode estar com a bexiga super cheia, mas a gente não consegue segurar. Então, é porque o esfíncter da nossa uretra, ele está funcionando de forma ok, eu consigo segurar. Já na pessoa com incontinência urinária, esse esfíncter, ele não funciona de forma ok. Então, por mais que a pessoa tente segurar, faz xixi.
No diabético, a poliúria está associada ao fato de que numa pessoa normal, que tem a concentração de glicose ok na corrente sanguínea, certo? Nós vamos ver lá do meio para o fim da disciplina, doenças renais. A função principal do órgão rim, certo? É filtrar o sangue. E por que que os rins filtram o sangue? Para retirar as impurezas desse sangue, os excretas desse sangue, né? As substâncias tóxicas. Então, a ideia do rim é só retirar o que não serve para o sangue e o que serve, botar de volta para o sangue, como, por exemplo, o quê? Glicose, proteína, certo? Porque biologicamente falando, glicose, bioquimicamente falando, né? Glicose e proteína são macromoléculas. São moléculas grandes. E na nossa urina, gente, não é para ser eliminado macromoléculas. Se é eliminado macromoléculas na nossa urina, de duas, uma, ou o rim não está funcionando direito e deixou passar batido, ou eu estou com uma concentração muito elevada dessas macromoléculas no meu corpo. Mas no caso da licença, mas no caso da eliminação dessas macromoléculas, é igual que aquelas pessoas dizem, faz xixi e bota lá no cantinho, aí vê se a urina tá doce, né? É, se vem formiga, né? Isso. Naturalmente, não é para existir a eliminação de glicose pela nossa urina, tá? Porque a nossa urina, ela é o quê? Água e substâncias tóxicas, tá bom? Glicose não é uma substância tóxica. Glicose é interessante para estar no meu corpo, para ir para dentro de onde? Das células e produzir o quê? Energia, tá bom? Então, o que é que acontece com o indivíduo diabético que faz com que ele faça xixi mais vezes, certo? O diabético, ele não tem um aumento considerável de glicose na corrente sanguínea? Tem. O rim do diabético, quando ele vai filtrar o sangue, existe uma carga tão massiva, tão elevada de glicose nessa corrente sanguínea, que acaba, por estar em tanto excesso, o rim acaba deixando passar algumas moléculas de glicose para o quê? Para a urina, o que não era para acontecer. A urina de um diabético, ela é mais concentrada em glicose, tá bom? Se eu tenho um meio que é mais concentrado de um determinado soluto, que no caso é a glicose do diabético, qual é o mecanismo compensatório que o nosso corpo faz para tentar diluir mais essa urina? Puxa mais água do corpo para essa urina. O diabético que já bebia mais água devido ao quê? A concentração elevada de glicose no sangue e a tentativa de diluição, tá certo? Desse açúcar no sangue. Ele toma mais água, aumenta a ingesta hídrica. Existe uma sobrecarga de glicose no sangue desse paciente, o que gera como consequência o quê? O rim deixar passar batido e algumas moléculas de glicose irem para o quê? Para a urina. O que é que essa glicose faz? Indo para a urina, puxa mais água para tentar se diluir. Então, eu tenho maior o quê, minha gente? Volume urinário desse paciente, que configura o quê? Poliúria. Mais xixi. Tá certo? Beleza? Vocês falaram que a glicose, ela tem função de ir para dentro da célula produzir o quê? Energia. Então, nós nos alimentamos, nós comemos justamente por quê? Porque na nossa dieta vai ter o quê? É fonte de glicose. Quando eu ingiro essa dieta, depois de metabolizado, vai ser o quê? Absorvido os nutrientes. Dentre esses nutrientes, eu vou ter o quê? Glicose. E eu quero glicose para quê? Para ir lá para dentro das minhas células e produzir o quê? Energia. Em um paciente diabético, gente, essa glicose, ela vai direitinho para dentro da célula? Não. Eu não tenho deficiência de insulina? Se essa glicose não vai para dentro das células, será que eu vou ter a sensação de saciedade, de bucho cheio? Não, vai sentir muita fome. O diabético come demais.
Demais, demais, demais. É de hora em hora. E tem uma. Tipo, antes da pessoa descobrir que tem diabetes, não gosta nem de doce, como era painho. Aí agora que ele foi diagnosticado com diabetes, ele virou uma formiga. Por quê? Porque a glicose não está chegando dentro das células dele. Tá certo? E aí, meus filhos, isso configura polifagia. Toda palavra que termina com fagia tem a ver com alimentação, com fome. Cansaço é fadiga, tá bom? Fagia, polifagia, comer o quê? Muito. O paciente diabético, ele come muito. Porque o pobre come. A glicose não chega dentro das células, não vai produzir energia, não vai dar a sensação de saciedade. É a mesma coisa que ele não ter comido. Tá certo? Então, polifagia. Tá certo? O outro pezinho aqui, ó, prurido. Prurido é coceira. Por que, professor, esse diabético vai se coçar? Ei, o sangue dele é extremamente concentrado em o quê? Açúcar. O açúcar é uma substância, a glicose é uma substância extremamente irritante, inflamatória, que desencadeia alergias. Então, o paciente diabético, ele tem também o P de prurido. Ele se coça muito. Tá certo? E a questão da perda de peso, tá bom? Geralmente, gente, o diabético, logo quando ele é diagnosticado, ele ganha muito peso, porque fica aquela forrageirazinha, né? Come muito, 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 muito. Mas do meio para o fim, quando a diabetes vai atingindo a cronicidade, ele passa a fazer um efeito rebote, um efeito inverso. E aí esse paciente passa a perder muito peso, tá certo? Então, a diabetes, né, é chamado como doença dos 5 P's, certo? Poliúria, polidipsia, polifagia, prurido e perda de peso. 5 P's, certo? Em que poliúria vai ser um sinal ou um sintoma? Poliúria. Sintoma. Sinal, né? Eu consigo ver se um paciente está fazendo mais xixi do que o normal, pelo controle do débito urinário. Sim, consegue. Consigo ver. Polidipsia, sintoma. A sensação de sede daquela pessoa, né? Polifagia, sinal e sintoma. Eu posso verificar que uma pessoa está comendo mais do que o normal? Posso. Eu vejo, né, pai, aqui em casa. Mas ele também sente, né, a sensação de fome em excesso, né? Prurido, sinal ou sintoma? Prurido, sinal ou sintoma? Sinal. Os dois? Sinal e sintoma. Os dois, né? A pessoa sente a coceira e eu também consigo ver quando a pessoa está se coçando, né? É. Perda de peso, sinal ou sintoma? Eu Sinais. vejo que alguém emagreceu. Sim, sinal. 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 Beleza? Ok. Fadiga, o que é que explica fadiga num paciente diabético? Ei, o cara tá comendo, mas a glicose não está indo para dentro das células, então não está produzindo o quê? Energia. Se essa pessoa não tem uma produção adequada de energia, se sente mais cansado, se sente mais fadigado, com Sim. certeza. Com certeza. A fraqueza está diretamente associada a essa fadiga, tá certo? Alterações súbitas de visão, tá? O paciente diabético, por mais que ele coma, por mais que ele tenha elevadas concentrações de glicose no sangue, essa glicose não está chegando nas células. Então, ele vai estar sempre com a sensação de quê? De fome. Quando nós estamos com fome, a visão não dá uma embaçada, né? Então, alterações súbitas de visão, né? Dormência,
formigamento e perda da sensibilidade nas mãos ou pés, que é o que nós chamamos de neuropatia diabética, tá certo? Pelo fato que eu já expliquei, elevadas concentrações de glicose na corrente sanguínea, tá bom? E aí essa glicose muito elevada na corrente sanguínea, ela vai ter um potencial inflamatório, né? E aí essa inflamação, quando ela entra num caráter crônico, a pessoa perde a sensibilidade dessas extremidades, tá certo? Pele seca e desidratada, como vocês já bem comentaram, né? A maioria dos pacientes diabéticos, apesar de ingerirem muita água, essa água, ela é utilizada para diluir, né, digamos assim, o excesso de glicose. Então, a pele desse paciente continua seca e desidratada. E uma vez continuando seca e desidratada, permanecendo assim sendo, vai estar mais vulnerável ao quê? À ocorrência de ferimentos, de lesões, né? Não necessariamente por trauma, por algum objeto, né? Mas às vezes a própria pele de tão desidratada que ela rompe, né? E é clássico dos Professora, diabéticos, licença. a demora. Oi? Sobre a chamada, vai fazer no final? Bom, eu já estou terminando, tá certo? Então, esses Tá bom. pacientes, Ah, eles desculpa. têm o quê? Uma demora, eles têm uma dificuldade de cicatrização. Por quê? Porque cicatrização de lesões envolve coagulação sanguínea, tá? Envolve a cascata de coagulação. E aí, quando eu falo em coagulação sanguínea, eu me refiro ao quê? A sangue. Esse sangue está extremamente o quê? Tem uma extrema concentração de quê? De glicose. E aí, a glicose, ao invés de ajudar, vai atrapalhar nessa cicatrização, né? Então, algumas feridas simples, que geralmente cicatrizam de forma ok, rápida, em algumas pessoas que não são diabéticas, já no diabético, a gente já não consegue isso. Tá certo, gente? Por hoje eu vou encerrar aqui, tá certo? Eu gostaria muito de pedir para vocês, eu não sei, né, porque eu tô conhecendo a turma